Eu não sei mais se vai dar tempo de terminar tudo hoje não, viu? Não sei, talvez, não sei. Vocês estão felizes? Eu estou com medo de falar e estragar. Porque eu sinto Jesus passeando muito forte aqui, gente. Eu sinto Ele literalmente abaixado, sussurrando aos nossos ouvidos. Hã? O William está encharcado ali. E a gente veio fazendo uma trilha de estudos. Antes da pandemia mesmo, nós tivemos alguns cultos, encontros em que nos voltamos para a palavra, porque nós temos entendido que uma geração forte é aquela que conhece o seu amado. E o Senhor escolheu uma maneira de se revelar para a gente, que foi por meio da sua palavra. E nós precisamos quebrar esse paradigma de que só quem estuda a Bíblia são pastores ou líderes. Aqui tem uma Bíblia. A Bíblia foi feita para os filhos, para que os filhos conheçam o Pai. E a nossa intenção é que todos nós juntos possamos crescer ali no mesmo nível, sabe? Ainda que estejamos em estágios diferentes de amadurecimento, que possamos crescer juntos. E por isso, nós estabelecemos esses estudos. E eu quero dizer que se você se encaixa naquele grupo daqueles que ainda têm dificuldade de desenvolver esse hábito de estudo da palavra, nós estamos disponíveis para te ajudar, sabe? Nós queremos te ensinar a comer. Se você ainda é aquela criança que não sabe segurar na colher, nós estamos aqui para te ensinar a comer. Depois para te deixar ser aquele bebê que se suja inteiro, mas que se suja e come. Mas nós estamos aqui para crescermos juntos, porque o que nós sonhamos para essa comunidade de jovens vai precisar que nós nos apossemos daquilo que a palavra diz. Vocês são fortes. O tema do livro de Judas é a batalha pela manutenção da fé. Eu vou fazer uma pequena retomada. Judas, que escreveu esse livro, é o irmão de Tiago, irmão de Jesus. É um livro que é cheio de controvérsias, porque as pessoas querem questionar se foi mesmo irmão de Jesus, se ele era mesmo irmão de Jesus. Mas sim, ele é. E a princípio, Judas escreveu essa carta numa data e destino que não são precisos, não há como precisar. Ele não demarca isso no livro. Mas ele inicialmente tinha o propósito de escrever para o povo a respeito da salvação comum. Mas as coisas ali no meio do povo de Deus estavam tão complicadas que ele sentiu a necessidade de escrever uma exortação para advertir contra hereges infiltrados. E eu fiz questão de colocar essa palavra no meu esboço, infiltrados, porque os hereges estavam no meio do povo de Deus. A linguagem que ele escreve é uma linguagem crítica, mas ele tem uma ênfase no amor e na misericórdia de Deus, apesar de não parecer. Porque a palavra de Deus diz que ele corrige o filho a quem ama. Essa carta de Judas também vai apresentar, segundo os estudiosos, algumas similaridades com a carta de 2 Pedro, que também é uma carta que se posiciona contra os falsos mestres e que também busca encorajar a firmeza na fé. Então, o que nós temos que ter em mente aqui é que Judas estava tentando nos ensinar a travar essa batalha de manutenção da verdadeira fé cristã. Então ele vai apontar para o julgamento, apontar para essa defesa da fé, e ele vai lutar contra dois grupos, né? A gente já falou desse grupo várias vezes, que são os gnósticos, que era um grupo que acreditava que a salvação vinha por meio de um conhecimento especial. E acreditando nisso, eles negavam o conhecimento por meio da salvação em Cristo Jesus. E eles negavam a seriedade do pecado. Eles acreditavam que aquilo que você fazia no corpo não afetava a sua alma, porque eles tinham uma visão dualista, né? Eles eram influenciados pelo grego. Então, alma e corpo, o corpo é mau, o espírito é bom. Então, aquilo que você faz no corpo não vai afetar a sua alma. O que acontecia era que nós tínhamos dois grupos: aqueles extremistas que se abstinham de tudo, ou aqueles assim da bagaceira.
E mais fortemente ele estava combatendo também os antinomianistas. Eu devia pedir para todo mundo falar, né? Antinomianistas, que distorciam a graça. Por que eu digo que eles distorciam a graça? Porque eles invalidavam a lei moral de Deus. Eles basicamente acreditavam que, se Paulo disse que a graça abunda sobre muito pecado, vamos sair pecando. Não precisamos dessas leis morais que foram estabelecidas. Então, eles utilizavam a graça como desculpa para pecar. Esse livro, essa carta também é uma carta que tem algumas controvérsias, porque ele citou livros que foram chamados de apócrifos, né? Que são os livros considerados não inspirados e que não entraram na nossa Bíblia. E aí ele é considerado, nesse sentido, foi considerado controverso, porque ele citando os apócrifos, né? Mas, isso não foi um problema para que ele fosse canônico, porque Paulo também fez isso, né? Lá em Atos, Paulo cita um poeta pagão. Lá em Tito, ele cita um poeta cretense. A gente entende que os apócrifos que ele citou aqui, e eu vou dizer depois quais foram, foi uma maneira de ilustrar a verdade. Como, por exemplo, quando estamos pregando, citamos Bonhoeffer, citamos C.S. Lewis, ou citamos qualquer outro livro que não negue a verdade da palavra. Nós podemos dizer que, porque ela é uma batalha pela manutenção da fé, esse livro é um livro cristocêntrico, é uma epístola cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas e ele vai apresentar Deus como o Senhor de todas as coisas. Então, a linguagem e o posicionamento de Judas diz respeito a um relacionamento inescapável entre crença e comportamento. Como assim? Se eu creio no Evangelho e se eu creio na palavra, na Bíblia, o meu comportamento precisa revelar esse relacionamento que eu tenho com a palavra. Não adianta eu ler a Bíblia se eu não expresso aquilo que eu leio na Bíblia. Não adianta eu cantar canções se eu não vivo aquilo que as canções dizem. Ele fala de erro e maldade, fé saudável e boas obras, e a gente já conversou sobre isso quando a gente estudou o livro de Tiago. E ele acaba apontando para o equilíbrio entre amor e ira de Deus. Eu acredito que vocês leram o capítulo de Judas, e eu vou contextualizar alguns versículos. Dentro desse único capítulo de Judas, dos versículos 3 ao 16, que aí o negócio começa a ficar tenso e desconfortável, ele vai fazer uma contextualização, um comparativo relacionado aos falsos profetas e um demonstrativo do destino dos ímpios. Eu quero só ler o trecho que ele fala sobre a mudança de ideia dele. Ele diz assim, Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, uma vez que foi entregue aos santos, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 5, ele vai dizer também: quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Então, ele está dizendo assim, olha, tem uma galera se infiltrando aí, dissimulando, distorcendo o Evangelho, mas eu quero lembrar para você que Deus chamou um povo, libertou esse povo do Egito, mas, quando esse povo se desviou, aqueles que não creram foram todos destruídos. Vocês bem sabem que eles não entraram na terra prometida. Então, Judas já começa a citar esse exemplo aí, né? Se liga que aqueles que desobedecem a certo nível são destruídos, porque aqueles que desobedecem é porque não creem naquilo que Deus está estabelecendo. Ele vai falar também de anjos desobedientes que foram presos nas trevas. E aí ele vai citar o exemplo que a gente mais conhece, que é de Sodoma e Gomorra. Fogo eterno. E aí essas são as consequências, né?
prisão, destruição para aqueles que distorceram a graça, que nós percebemos que foi manifesta desde o Antigo Testamento. A graça, ela começa a ser manifesta em Adão e ela vem até Cristo por meio de quê? Por meio do perdão dos pecados. No versículo 8, ele vai falar: ora, estes da mesma forma, como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Aqui Judas, ele apresenta o comportamento dos desobedientes, que são aqueles inconsequentes, que além de contaminar o corpo, também rejeitam a autoridade. E nós sabemos que a Bíblia ela é cheia de versículos que nos instruem a ser obedientes às autoridades. A começar por 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, ele diz também, né? Porque, na verdade, aqui falando primeiro da imoralidade sexual, do contaminar o corpo. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, a palavra ela já vai contradizer aqueles que contaminam o corpo quando dissimulam a verdade. Judas também fala contra aqueles que rejeitam as autoridades. E a palavra nos diz lá em Tito 3:1, por exemplo, que lembrai a todos que devem ser submissos ao que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então a submissão, a obediência, ela é algo bom segundo a palavra. Por quê? Porque foi algo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Então Judas estava aqui alertando: gente, esse povo é imoral, esse povo é lascivo e esse povo rejeita a autoridade. Esse povo também vai difamar os seres celestiais. E aí, com relação à difamação dos seres celestiais, a gente tem, por exemplo, aleluia, né? Nós temos como exemplo Sodoma e Gomorra, né? Quando aquele povo chega e pede para Ló: bora, passa os homens aí que está aí dentro, que a gente quer fazer coisa errada. E aí a gente vê que esse povo que Judas estava contestando, estava com atitudes parecidas com essas. Aí nós temos o versículo 9, que é um versículo que entrou em contestação justamente por conta daquela citação dos apócrifos que ele faz. Alguns estudiosos acreditam que ele citou um livro chamado Assunção de Moisés, porque o corpo de Moisés não foi encontrado. Então ele cita um trecho em que o arcanjo Miguel disputa com o diabo a respeito do corpo de Moisés, mas o que Judas cita como exemplo é que o arcanjo Miguel, sendo quem ele era, recebeu apenas uma ordem de Deus e não perdeu tempo disputando ali com Satanás. Ele simplesmente obedeceu a autoridade, a ordem que ele havia recebido e disse: que o Senhor te repreenda. O que é uma lição para nós, quando muitas vezes nós sentimos a necessidade de contestar algum tipo de liderança. Nós sabemos que Deus é aquele que vai alinhar. Então aqui, quando ele cita isso, aqueles que difamam, digamos assim, os seres celestiais apresentam um alto nível de desobediência, porque para difamar um anjo para blasfemar contra Deus, acho que é um pé, né? Porque se você não respeita o anjo, ele vai falar também condenando a falta de reverência dos falsos mestres, que ele chama de difamadores, e que eles mesmos se corrompem porque não têm compreensão da verdade. Os difamadores, eles rejeitam o conhecimento de Deus, eles não têm temor. E a palavra fala em Provérbios 9:12 assim: se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Então Judas está dizendo assim: olha, o difamador, ele vai sofrer as consequências do mal que ele escolheu. Mas se você escolher ser sábio, o benefício é seu.
Ele vai falar também da questão da sabedoria de Deus, e Tiago fala que a sabedoria de Deus vem do alto e ela é pura. A sabedoria que nós obtemos de Deus, ela não é cheia de mentiras e coisas que nos deixam confusos, porque Deus é dono da sabedoria. Jó 12:13 diz: mas Deus de fato possui toda a sabedoria e poder, a Ele pertencem o conselho e o entendimento. E aí Judas ele vai citar outros exemplos como advertência. Ele vai falar que esses difamadores seguiram o caminho de Caim. Nós conhecemos a história de Caim, sabemos o que Caim fez. Caim rejeitou o procedimento de ofertas. Caim, ele assassinou o seu irmão, né? E Caim, ele vai apontar aqui, por exemplo, para os antinomianistas, que rejeitavam as leis morais. Ele vai falar também do erro e do engano de Balaão. E lá em Números 22, a partir de Números 22, se você tiver interesse, a Bíblia vai falar sobre Balaão. E Balaão, sendo profeta, ele se ajuntou com o rei Moabita, que era inimigo de Deus, para lançar tropeço diante do povo de Deus. Então essa galera que estava infiltrada eram como falsos profetas, que não olhavam para o povo como pertencendo a Deus. E a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho que olhar para você e você tem que olhar para mim sabendo de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Eu tenho um dono, você tem um dono, e eu não posso desprezar o seu dono. Além disso, Balaão também estimulou a idolatria, tentando corromper o povo de Deus, usando a teologia e tentando unir a verdade de Deus ao paganismo. Judas vai citar também o exemplo da rebelião de Corá. O pessoal de Corá ficou conhecido como os rebeldes. Eles questionaram a liderança de Moisés e de Arão e morreram engolidos pela terra. Falsos mestres são como manchas, são líderes fora do padrão do reino de Deus. E aqui eu quero trazer um adendo. Quando nós vamos liderar, nós precisamos esperar que o Senhor nos amadureça, porque o fato de sermos, e quem disse isso foi o Luciano Subirá, o fato de sermos úteis na casa de Deus não significa que nós estamos prontos para liderar. Então, se você se sente útil, vá servindo ao Senhor, até que Ele lhe faça chegar no ponto em que Ele quer que você chegue. Deixa eu passar para algumas coisas aqui. Judas, ele também nos alerta a fugir daqueles que causam divisões. E ele vai apresentar os crentes fiéis. Aqueles que são fiéis diante do Senhor, se edificam na fé. E nós já falamos que fé não é só um pensamento positivo. Fé é uma ação, uma entrega total. Nós somos unidos, maduros e nos tornamos parecidos com o Senhor. Aqueles também que são crentes fiéis, eles oram no Espírito. E quando oramos no Espírito, oramos segundo a vontade de Deus, sendo sinceros e vulneráveis diante do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar, dar graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. E aqueles que também são fiéis, eles se guardam no amor de Deus e esperam a vida eterna. Vivem a vida eterna aqui e esperam ansiosamente pela vinda do Senhor. 2 Pedro 3, 11 e 12, que tem se tornado um dos meus textos favoritos, diz: desde que todas essas coisas vão ser destruídas desta maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. Vocês devem antecipar e apressar a vinda do dia de Deus, pois com essa vinda, o céu será destruído pelo fogo, e tudo o que nele há se derreterá com calor. Vocês devem apressar a vinda do dia de Deus, como? Com uma vida pura e dedicada de serviço ao Senhor, como? Vivendo uma vida de santidade. E além disso, a característica daqueles que são crentes fiéis, se opondo a esses difamadores que se infiltraram dentro da casa de Deus, eles ajudam crentes novos e vacilantes. Nós precisamos reconhecer que existem pessoas no nosso meio que ainda tem muito a aprender, que ainda tem muitas dúvidas. E se você é mais maduro do que aquele que está do seu lado, é sua obrigação ajudar aquele que está do seu lado. E para nós chegarmos ao final, a
Adiantei, igual nos vídeos de 10 minutos. Judas termina a sua epístola dizendo assim, versículo 24, eu botei 24 e 24, aqui é 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito, diante da presença de sua glória com abundante alegria, ao único Deus, sabe, o nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, sempre e sempre. Cristo é aquele que vai nos apresentar sem defeito, e é aquele que vai nos ajudar a não cair, a não tropeçar. E é a Ele, a quem devemos toda a honra, glória, majestade e poder. Se eu fosse você, eu ficava de pé e aplaudia ao Senhor. Amém? Que nós não sejamos como esse povo que Judas descreveu, difamadores dentro da casa de Deus. Mas que sejamos como esses que se guardam no amor, oram sem cessar, ajudam uns aos outros. E que creem em Jesus como aquele que vai nos manter firme. Amém? Jesus, nós queremos te louvar por esse momento, pelo compartilhar da tua palavra. Obrigada, Jesus, porque nós tínhamos um plano e você mudou tudo, mas o melhor é que você fez aquilo que era a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua conosco, continua a gerar a tua palavra dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.